Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre, fazendo-nos crescer no seu conhecimento, na sua graça, né? Hoje, terça-feira, vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando sobre Jesus, né, passando ali pelo vale da sombra da morte, aquela situação muito difícil, né? Após a ceia, quando ele ora ao Pai, em seguida vai ao Getsemane com seus discípulos, né? E aqui, na quinta pergunta, nós temos aqui mais um questionamento, dando sequência para compreendermos essa história, esses momentos difíceis, né, que Cristo passou atravessando o vale da sombra e da morte. Então, na quinta pergunta da nossa lição, diz assim: na segunda tentativa, que pedido fez Jesus aos seus algozes? A primeira tentativa foi aquela em que Judas chega ali no Getsemane, é o Jardim das Oliveiras, e aí Jesus, né, Jesus diz assim, né, eles perguntam, né, procurando Jesus, né, você procura quem? É Jesus o Nazareno. Aí Jesus fala assim, sou eu, né, aí Judas, né, o traidor que vinha com eles, né, Judas e eles recuaram um pouco e caíram por terra, diz o texto bíblico, né? Foi isso que nós estudamos ontem. Então, eles caem por terra e nessa segunda tentativa, né, como faz a pergunta aqui, que pedido faz Cristo, né? Eles caíram por terra, se levantaram e novamente quando vieram, Cristo faz um pedido. Aí o texto do versículo 8 e 9 do capítulo 18 diz assim: então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então, imediatamente ali na segunda, vieram a primeira vez, perguntaram quem era Jesus, recuaram e caíram por terra, se levantaram e vieram. Quando eles vieram aí da segunda vez, Jesus falou assim, olha, eu já declarei que sou eu. Vocês estão procurando Jesus, sou eu. Então, sou eu que vocês querem, estão buscando. Deixem ir estes discípulos aqui. Deixem ir essas pessoas, essas 11 pessoas que estão comigo, né? E Cristo deixa bem claro, deixem ir estes. Deixar ir. Ora, existe uma lei chamada lei da liberdade e do respeito às individualidades, que nós popularmente chamamos de a liberdade de ir e vir. Só tem para os homens a liberdade de ir e vir, é aquela que o homem ele só desfruta quando ele está fora de uma cela, fora de uma prisão, de um lugar com 4 paredes, trancado, fechado, né? Ou um lugar com uma cela, uma jaula, algo assim que prenda o homem e peça que ele circule fora daquele espaço. A liberdade de ir e vir, ela vai muito além disto. Vai muito além dessa questão de estar preso a um espaço físico. Ir e vir, acima de tudo, a maior bênção que a Bíblia fala desde o princípio, que Deus deu ao homem,
que é a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a verdadeira dádiva, a verdadeira virtude do ir e vir. É uma dádiva que Deus dá ao homem, né? Incomparável isso. Só em Deus, só em Cristo Jesus, é possível nós aplicarmos esta liberdade do ir e vir. Aqueles que estão ligados ao inimigo, à sua obra, eles não têm o poder de exercitar esta dádiva. A dádiva do ir e vir, eles não têm esse poder. Aqueles que estão escravizados no pecado, que vivem para saciar os prazeres da carne, são viciados no roubo, na cobiça, no adultério, que não se controlam quando vê a coisa do outro, os bens do outro, que não se controla quando vê a mulher do próximo, né? Essas pessoas que estão presas a isso, elas realmente não têm o poder de ir e vir. Elas não têm a liberdade, não são livres. Imagine que alguém sai de sua casa e vai para o seu trabalho, exercitar aí as suas funções, e no meio do caminho algo impede que ele chegue lá, que ele chegue ao trabalho, porque ele encontra uma facilidade, uma oportunidade de roubar alguém, né, que equivale ali 10 anos de trabalho lá no seu emprego. Olha, se ele encontrar essa questão, ele vai roubar e pedir até demissão do emprego, né? Não vai trabalhar porque roubou uma fortuna de alguém. E aí essa pessoa não é livre, ela não chegou ao destino, ele foi impedido de ir. O homem que não se controla por ver a mulher do próximo, quando ele sai de um lugar para outro, ele não consegue chegar ao seu destino, que é a obediência, porque ele foi impedido de ir ou impedido de voltar. Aqueles que já serviram a Cristo e foram lá no mundo e já não conseguem mais sair do pecado para não voltar aos braços de Cristo, então ele é pedido de vir. Então quando Cristo diz para aqueles homens lá, olha, deixai ir estes, Cristo está dizendo bem claro, aqueles que eu libertei das mãos de vocês, do Sinédrio, esses estão livres. Quando Cristo diz deixai ir estes, ou seja, eu libertei estes estão livres, nunca mais vai voltar para as garras de vocês, sacerdotes, sumos sacerdotes, líderes religiosos, esses têm que ir livres. Mais uma indicativa forte de que Cristo veio aqui libertar todos aqueles a quem o Pai lhe deu das mãos do sistema religioso que oprime, que escraviza, né? Aqui está uma tipologia. Está uma tipologia. Fisicamente, diretamente, Cristo está pedindo aqui para não prender, não levar para uma prisão, um julgamento, quem sabe até a morte também, né? Mas aqui esta frase aqui tem um duplo sentido, né? Um sentido espiritual ainda mais profundo, porque o próprio Cristo disse assim, olha, não tem importância você perder aqui um olho, um braço, uma perna, ou perder a sua vida aqui, porque quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. E quem encontrar a sua vida aqui na terra para curtir a vida de pecado, perdê-la-á, a vida eterna. Então, quando Cristo diz deixar ir estes daqui, um sentido espiritual é muito mais profundo. Estes aqui estão livres das garras do sistema religioso opressor, explorador, dominador, injusto, né? O sistema que é comandado por homens vis, né, que pensam apenas no seu bel prazer, nas suas conquistas, atender os seus instintos carnais, né, mais profundos, né?
Então, quando Cristo diz isso, eu encontro aqui um duplo sentido, e o melhor deles é o sentido espiritual, né? E Cristo conclui dizendo: eu estou dizendo isso para que se cumpra a palavra profética que diz, né? Não perdi nenhum daqueles que tu me deste. Jesus não perdeu ninguém das pessoas que o Pai escolheu e entregou a Jesus para a salvação. E arranque só a orelha sem cortar o pescoço, cortar a cabeça, né? Então, o que me parece aqui é que Pedro tem andado espadado realmente no meio da cabeça, de cima para baixo, né? E tem arrancado ali a orelha ali, e realmente a intenção de Pedro não era cortar a orelha de ninguém, né? Mas atacar mesmo para ferir, atacar para matar, atacar para se defender, né? É o que eu entendo, é o que eu vejo aqui no texto, né? Mas não vamos nos ficar preso à letra morta, né? Mas que sirva aqui que a agressão de Pedro não era cortar a orelha de ninguém, né? Não era apenas arrancar um pedaço ali de que não ia apenas ferir, deixar uma marca, uma lembrança, não, era algo realmente para ferir, para se defender. E o interessante aqui é que naquele momento Pedro expôs o homem carnal que havia nele e não o homem espiritual que Cristo queria que nascesse nele, né? Aqui prova claramente que até momentos antes da ressurreição de Cristo, da morte da ressurreição de Cristo, os seus discípulos ali ainda eram carnais, não eram pessoas espirituais como se tornaram a partir do evento miraculoso lá do Pentecostes. Pedro aqui não deveria ter puxado a espada de aço, a espada de ferro, mas deveria ter puxado a espada que Jesus Cristo tinha batalhado com ela até aquele momento, que era a espada da palavra. A espada que sai da boca de Cristo, a espada de 2 gumes, né? A espada que um gume, um dos fios mata o velho homem e o outro gume faz ressuscitar a nova criatura, como está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, né? Que a palavra que sai da boca de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra nas profundidades, na entranha do ser humano, separando a medula das vértebras, né? Como quem separa a carne do espírito, como quem separa o homem carnal do homem espiritual, a espada que mata o velho homem e faz nascer a nova criatura em Cristo Jesus. Era essa espada que todos nós, Jesus Cristo, né? Nós que conhecemos a história, estamos na frente, somos privilegiados, né? É fácil para nós julgarmos isso hoje, né? A espada que Pedro deveria ter puxado era a espada do Espírito, a espada da palavra, para que, assim como Cristo acabou de usar a palavra, né? Cristo usou a palavra para que se cumprisse as Escrituras, que nenhum dos que me deste se perderam. Cristo, no último momento ali, antes da sua prisão, até aquele instante, sempre usando a palavra. É a espada que ele luta. A espada, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. E a espada que luta ali é a espada da palavra. A espada física, ela é deste mundo. Ela é para o reino deste mundo. Ela só serve para este mundo, ela não serve para o reino de Deus. A espada física, uma bomba, um revólver, um fuzil, uma granada, eles não têm poder nenhum no reino de Deus. Isso não faz nenhum dano, não causa nenhum dano, é deste mundo. Então, a nossa luta, quando nós nos tornamos servos de Cristo, já não tem sentido mais uma luta carnal. Isso aí vem, por exemplo, a compreensão de que crentes que não entenderam isso ainda, que estão dia e noite nas igrejas gritando por dinheiro, por emprego,
né, só fazem pedido para esta vida, só estão focados nesta vida, querem um paraíso aqui, né, não tem discernimento, não tem noção, pedem um dinheiro, uma bênção, uma cura, um negócio para viver somente uma vida de 70 anos, que passa disso é enfado e canseira, né? Então as pessoas não entenderam direito, são pessoas carnais. Pedro, naquele momento, que não tinha sido ainda batizado, nem selado com o Espírito Santo, apenas tinha ouvido a palavra de Cristo, faltava entendê-la e praticá-la realmente, verdadeiramente. Pedro fez isso por reflexo, não só porque lhe faltava discernimento, compreensão espiritual profunda, como falta muita gente que, como Pedro, seguia Jesus, mas não compreendia Jesus ainda de forma espiritual um pouco mais profunda, né? E o interessante ainda que nós encontramos aqui é que, por que a Bíblia cita, né? Bastava dizer assim, Pedro feriu um soldado. Já era o suficiente, porque feria, arrancou sangue e tal, né? Mas por que a Bíblia, por que não feriu o braço? Porque alguém poderia ter colocado o braço, ele poderia ter colocado o braço, ter cortado o braço. Ou ter cortado ali que eles usavam uma espécie de armadura, né? Uma espécie de couro que revestia o antebraço. Um peitoral que protegia ali uma espada, uma lança de furar o tórax, né? Por que não diz que cortou ali o couro da armadura e cortou o braço? Por que a Bíblia não diz isso? A Bíblia diz que cortou a orelha. Olha que significado. Por que diz que não furou um olho? Por que não diz que cortou a língua? Por que não diz que cortou, né? Mas a orelha? Justamente porque a fé vem pelo ouvir. Justamente porque aquele povo era surdo. Até aquele momento, 3 anos e meio, não havia escutado nada do que Cristo disse. Então, as orelhas dele não serviam para eles. Então, a espada, né, é uma tipologia da espada do Senhor, né, da espada palavra. Quando você não dá ouvido à espada do Senhor, os seus ouvidos não servem mais. Por isso que a Bíblia diz, os seus ouvidos estão tapados, para que não ouçam a palavra da verdade. Então, até nesta cena, nós encontramos também uma tipologia, apesar de que Pedro ali estava agindo carnalmente, não estava agindo espiritualmente, mas até nesse detalhe, o Senhor faz questão de nos transmitir tipologias. Então, através dos servos de Cristo, dos discípulos de Cristo, né, até hoje, né, os discípulos de Cristo são muitos, até nunca deixou de existir, né? Os discípulos de Cristo, os discípulos e os discípulos de Cristo, que somos nós, temos essa missão. Não a missão de pegar uma espada física e arrancar a orelha de ninguém. Não é isso não. Mas todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus para religiosos como aqueles do Sinédrio, que não entendem a palavra de Deus, com o Senhor nos usando, vai acontecer também exatamente isso. Não servem os ouvidos, então serão-lhes arrancado o entendimento. O ouvir a palavra e entender lhes serão arrancado.